Pessoal, para esse processo de licitação, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Lembrando aqui que a gente está fazendo aqui, a gente pegou o grupo de trabalho das ações da nova lei de licitações e a gente dividiu em dois. Então, tem o primeiro episódio, que foi o episódio anterior, que a gente vai fazer que nem Star Wars aqui, vai ser uma mistura de Star Wars com Candy Crush. Vão ter várias séries, não vai acabar nunca. Então, o que a gente fez? No primeiro, a gente fez uma visão geral da licitação, visão da estrutura, falamos da Lei 8666, falamos da 10520, abordamos as evoluções das novas tendências de contratações públicas, e agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai entrar na nova lei de fato e nós vamos ler capítulo a capítulo, artigo a artigo, discutindo essas ações. Então, a primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: qual o nível que vocês têm, qual a experiência que vocês têm de licitações, para a gente começar a partir daqui. Acho que a gente pode começar com o Cícero ali de Rondônia, depois a Rafaela ali de Cinzanvi, depois o pessoal da minha equipe aqui, para a gente dimensionar o nível que a gente vai atuar. Cícero, qual que é a sua experiência? Olá, pessoal de Rondônia, tudo bem? Conta aí para a gente. Vê se vocês estão com o áudio aí, conta para a gente qual que é a experiência de licitações e se vocês viram o capítulo anterior do episódio dessa base de licitações, se vocês assistiram ou não. Eu acho que eles ainda não estão... Abriu. Ah, foi. Rondônia primeiro? Foi claro, rapaz, aqui a gente tem que valorizar o pessoal, vocês estão sumidos, a gente quer vocês aqui com a gente toda semana. Nós já estamos aqui tudo amigo de infância, a gente não consegue nem falar da vida de vocês, queremos ser junto com a gente. Fala assim. Tá certo, a gente também estava meio ausente realmente, né? E apesar de entender a importância do trabalho de vocês, né? Do nosso grupo, mas assim, a gente está num processo aqui muito preocupado, principalmente porque os municípios têm até 31 de dezembro para gastar os saldos remanescentes que tem em conta aí, né? E a gente, enquanto consórcio, está com essa preocupação. Estou com a Nayara aqui do meu lado, que é o município de Paraná, que é o município, não é a capital do estado, mas é o coração de Rondônia, né? Que é um município sede de região de saúde. São 17 municípios dessa região, né? Sim. Todo mundo com essas angústias. E, assim, o nosso conhecimento, apesar da minha formação ser em contabilidade, mas eu sempre militei no Sistema Único de Saúde. É pouca a experiência ainda, né? Mas a gente tem muito a aprender. Tá. E Rosana, né? Como é que é o seu nome? Kellen. E aí, Kellen? Diga aí, qual que é a sua experiência de licitações? É que esse aqui é o basicão, é o pessoal que nunca viu licitação na vida, mas a gente vai do começo ao fim. Vamos lá. É isso mesmo, por isso que eu estou aqui. Hã? Eu sou enfermeira, sou mais assistencial e agora eu estou na administrativa, então é algo novo essa parte dos processos, das licitações. E eu vejo a grande necessidade que a gente tem ações, a gente tem projetos, mas a gente às vezes fica travado com processos de licitação, com processos das compras, e eu acho que também nossos maiores gargalos está sendo nas nossas execuções com relação às licitações. Tá. Então, por isso que tem um grande interesse de estar agora participando, de estar acompanhando. Até porque, Maurício, só complementando o que a Nayara disse, na nossa gestão, principalmente aqui no estado de Rondônia, nós temos pessoas que estão há muito tempo trabalhando com esses processos, mas que aprenderam por outras pessoas. Então, aquelas digamos assim, eles aprenderam do jeito e acham que é certo daquele jeito, acaba travando todo o nosso processo. E o pior é que mudou tudo, gente, e a gente tem que mudar essas coisas. O que acontece que eu recomendo para vocês é o seguinte: vocês não devem ter assistido, eu vou pedir para a coordenadora do cluster. Qual que é o cluster dele, gente? Acho que é o consórcio, né? Cluster 2, acho que é a Isabela, não é? Isso. Isabela, manda para eles aqui, para eles assistirem até antes de 4 da tarde, que a gente está fazendo o seguinte: a gente fez o grupo de licitações tem duas partes, uma parte básica, que essa aqui é às 11, e uma parte Jesus me abana, entendeu? Que é às 4 horas da tarde. Vai mandar, então, a primeira palestra de licitação do primeiro dia, para vocês assistirem, e mandar a primeira do grupo da tarde, que a gente falou sobre procedimentos especiais de licitação, que é o artigo 78. A gente estava falando sobre credenciamento, tá? E aí é uma coisa para vocês nivelarem. E tem uma coisa que hoje eu vou abordar, provavelmente eu vou falar sobre essas compras na parte da tarde, vou ver o que o pessoal está querendo falar.
mas aí, se vocês quiserem, a gente já discute sobre o processo de execução orçamentária das licitações para o consórcio até o final do ano. Principalmente, com uma coisa que acho que vocês têm que ter em vista aí, principalmente para as transferências voluntárias da União, o cumprimento dos dispositivos do decreto 10.024 de 2019, tá? Que tem umas regrinhas, aí, umas obrigações de aplicação, de regime de execução. Então, mas isso eu falo hoje à tarde, tá? Na hora que vocês conseguirem voltar, para a gente explicar. Rafaela, conta rapidinho sua experiência. Vamos lá, de 0 a 10, vocês acham que vocês sabem quanto de licitação? De 0 a 10, vocês estão no quanto? 8,5, 9, 7, 2, menos 5? No meu caso, 9. Já No seu 9? Isso, trabalhava anteriormente no município de Timbó, e hoje vai fazer 1 ano, em setembro, que eu estou no CISANVI. E agora como pregoeira. Que agora Timbó, é uma nova vencedor do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, como a cidade mais evoluída, mais desenvolvida. Agora que você falou de Timbó, lembrei de você. No curso lá em Florianópolis. Você lembra do curso? E Uhum. mais, não, eu te vi aqui. Você estava aqui no Prêmio Prefeito Empreendedor do ano passado, que vocês não levaram, não estava? Não, quem estava Quem foi que a tava? Bruna. Foi a Bruna. Ah, então estou confundindo. Mas eu lembro, no curso lá de Florianópolis a gente tinha. Tá, mas então você segura seu coração, Rafa, que aqui nós vamos basicão, né? Tipo assim, a gente vai voltar no princípio era o verbo, tá? A gente vai lá do basicão, porque as meninas aqui não sabem nada, mas relaxa que a gente vai abordar. Não sabem nada assim, sabem muito pouco em relação a vocês, tá? Mas beleza, então segura seu coração. Isabela, o que você sabe de licitação? Quanto você sabe de licitação? Lorena e Marveles. Marveles, por exemplo, ela é refugiada venezuelana que chegou no Brasil. Ela está aprendendo português ainda, para você entender. Ela já vai cair direto na nova lei de licitações. Que maravilha. Então vai, Isabela, quanto você acha que você sabe? De 0 a 10 aí, quanto é que você se nomeia? 1. 1. Uhum. Direta. Lori, como é que você enxerga o que você sabe de licitação? Nesse caminho também, acho que o máximo 3 aí. Sou nova nisso. Tá. E você, Marveles, quanto é que você acha que você sabe de licitações? Então, bom dia. Acho que estou por 4, 5. Eu conheço um pouco de cada artigo. Por exemplo, el 2, el 5, los principios, 17, el proceso, las modalidades, lo que cambió en las modalidades. Eu conheço um pouco, sim. 5, 4 ou 5. Tá bom, você vai ver que esse seu 5 está super estimado no futuro, mas você só vai perceber isso daqui para frente. Deixa eu compartilhar a tela aqui, pessoal. Então, a gente vai começar agora a revisão da lei como um todo mesmo. A gente vai passar a lei inteirona. Eu já fiz uma primeira apresentação. Deixa eu só achar o botão de compartilhar aqui. Share screen, tá? Então, para vocês que estão começando agora, um aspecto muito importante no Brasil, se você quiser saber uma nova legislação, você coloca a lei que você quer. Então, por exemplo, 14133 e coloca a palavra Planalto no final, tá? Então, essa é uma forma segura de você achar a nova legislação. Por quê? Porque isso aqui vai te dar um sistema que está integrado com a Casa Civil, e esse sistema que está integrado com a Casa Civil, ele vai ter as mudancinhas. Então, se tiver alguma alteração, ele já vai citar, por exemplo, o caput do artigo tal. Deixa eu só colocar mais um para vocês enxergarem melhor, tá? Uma de mais, não está funcionando o meu Zoom. Não está funcionando o meu Zoom, tá? Então, vocês têm aqui um link do que vai funcionar. Vocês conseguem ver uma coisa importante, que são as mensagens dos vetos da nova legislação. E o que acontece? Se dentro do processo legislativo a gente tem as ações que estão... uma lei passa por 2 câmaras, a gente vai ter Congresso Nacional, a Câmara, às vezes o projeto começa na Câmara, vai para o Senado e volta para a Câmara, você tem uma casa que faz a proposição, outro que faz a revisão. Depois isso passa pela sanção presidencial, ele pode vetar alguns pedaços. Então isso deixa de valer e você vai fazendo ajustes. E provavelmente essa lei aqui ela vai receber muitas modificações, tá? E aqui a promulgação das partes vetadas. Eu não vou falar muito de processo legislativo, lógico, que isso tudo não altera, né, e não substitui aquilo que está no Diário Oficial.
Na primeira versão que vocês vão assistir, eu já fiz uma visão geral sobre o que mudou da legislação. Então, agora o que a gente vai entender? Os títulos. Essa nova lei, ela está redigida de uma forma muito manualizada. Então, isso é muito bom. Então, o que acontece? Cada título vai discorrer sobre um conjunto de coisas e vai resolver quase que integralmente aquele assunto. Então, você pode estudar por cada um dos títulos e todos os capítulos que estão ali dentro. E isso te dá uma visão geral dessa ação, tá? Então, vamos lá. Então, título 1 das disposições preliminares e o capítulo 1 do âmbito de aplicação desta lei. Vamos lá. A gente já falou do artigo 37 da Constituição, que diz que você vai ter que regulamentar essas ações de como vai funcionar o Estado. Caberia à União regulamentar coisas gerais de licitações, os estados e municípios, outras ações. Então, vamos lá. Esta lei de licitações estabelece normas gerais de contratação pública para as administrações diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios e abrange. Então, lembrando, vocês lembram daquilo que vocês estudavam para concurso, para prova, sobre administração direta e administração indireta? Então, a gente tem a administração direta, que é o executivo, tá? E você tem a administração indireta, que são as autarquias, as fundações, as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Essas últimas duas têm características especiais, mas estão abrangidas aqui as autarquias e as fundações da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Portanto, se o município tiver uma autarquia, ela está valendo, eu tenho uma empresa de água, ela está sendo regida também por essa nova legislação. E aí nós vamos ver aqui as três coisas. Os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos estados e do Distrito Federal, e os órgãos, por que não tem judiciário, né, no município? Porque a gente não está na nossa competência. E os órgãos do poder legislativo dos municípios, então a gente pulou o judiciário, faltou o judiciário do município. Não tem judiciário no município, tá? Quando no desempenho das suas funções administrativas. Então, para viver o dia a dia, tem que fazer isso aqui. 2, os fundos especiais e os demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Então, se eu tenho um controle da administração pública numa administração indireta, ela também vai seguir essa ação. Mas as empresas públicas vão estar com uma legislação própria. E aí a gente vê isso no próximo parágrafo. Olha lá. Não são abrangidas por essa lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as subsidiárias regidas pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado no disposto no artigo 178 desta lei. Então, calma, vamos lá. O que ele está falando aqui? Lembra que eu falei que eu tinha administração direta e administração indireta? Direta, o executivo, indireta, as fundações, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista. Então, esses últimos dois têm uma lei própria. Então, se eu tiver uma estatal, ela vai ter uma lei própria. Participantes, só agora que vocês estão vendo a minha lei? Vocês estão vendo a minha tela ou vocês já estavam vendo a minha tela antes? Vocês estão vendo a minha tela? Tá. Sim, Então, estamos vendo. Tá, porque ele estava falando que não. O que é esse 178? Se não me engano, 178 é uma coisa que já começou a valer, que é o seguinte, a parte das punições já está valendo agora, gente. Todas aquelas punições que vocês acreditavam da Lei 8.666, gente, isso não existe mais. Isso foi revogado. A gente criou um outro capítulo no Código Civil, no Código de Processo Penal. Então, aquele mesmo documentinho que o advogado-chave de cadeia cuida, e isso já está valendo já. Vamos ver, ó, artigo 178 dessa lei. Olha que massa. Isso já tem uma vigência imediata. Então, ó, artigo 178, título 1, da parte especial, decreto-lei tal, Código Penal, ou seja, o Código Penal brasileiro passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo 2b, dos crimes em licitações e dos contratos administrativos. Então, o que acontece? A partir de agora, eu sei que vocês não estão acreditando, mas vamos lá, sim, aqui vai ser um curso que não vai ser pela fé, vai ser São Tomé. Então, aqui, ó, Lei 8666/1993, Planalto, para fazer Planalto, aqui para a gente saber essa lei, tá? Então, estou aqui com a Lei 8666.
Então, o que a gente tem? Olha que o tanto de medidas provisórias e tem um monte de modificação. Todo mundo já sabe que as punições, as penas e tal, tá lá no 86, 87, que você não vai poder fazer. Vocês estão colocando isso, gente, nos contratos administrativos de vocês, etc. Pois é, para. Simplesmente para. Por quê? Porque isso já foi revogado. Vou mostrar aqui para vocês lá no 86, 87. Estou no 20 e pouco. Deixa eu descer aqui um pouco mais, ó. 34, 45, 54, 60, 81, está chegando, está chegando. Disposições gerais, tal. Cadê? Aqui, ó. Ué, deixa eu mostrar que estava vigente. Lei vigência. Deixa eu pegar aqui. Eu olhei antes, semana passada, para vir aqui, já estava tudo com os riscadinhos. 76, 45, 54, 60. Aqui, ok. Dos crimes e das penas. Chegou. Tadã! Olha lá. Revogaram, inexigir licitação, etc. e tal. Pena de 3 a 5 anos de reclusão e multa. A gente coloca isso. Se o cara faz uma licitação e não pode, tem que fazer isso. Já não existe mais. Revogado pela Lei 1433 que a gente está vendo. Ó. Toda essa parte das penas, ó, do procedimento judicial, tudo isso não existe mais. Onde é que está isso? Onde é que está isso? Está na nossa querida aqui, no artigo 178, que vale para todo mundo e vale, inclusive, para as estatais. Então, quando as pessoas falam assim, a lei 1433 não vale para as estatais, certo ou errado? Calma, errado. Ela vale no que diz respeito ao 178, que faz essas coisas. E aqui, o que é importante nessa parte das punições é que houve um aumento, houve um recrudescimento do poder de punição, tanto para o lado de quem compra quanto para o lado de quem vende. Multas maiores, valores maiores, etc. e tal. E uma maior clareza. Por exemplo, se eu falar para você o que é superfaturamento, superfaturamento está escrito que é superfaturamento lá no artigo 6º. Então, eu tenho o que é o superfaturamento e aí a gente vai estar com esse tipo de visão. Então, só para a gente passar aqui, ó. Eu não vou ler todos, eu vou ler alguns aqui para vocês verem. Então, contratação direta e irregular. Admitir ou possibilitar ou dar causa à contratação direta fora nas hipóteses previstas em lei. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Frustração do caráter competitivo. Frustrar, fraudar com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente de adjudicação de objeto de licitação e o caráter competitivo do processo licitatório, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Patrocínio de contratação indevida, isso não tinha lá na Lei 8.666. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação, à celebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretado pelo Poder Judiciário, de 6 meses a 3 anos e multa. Modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo. Admitir, possibilitar ou dar causa em qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado durante a execução dos contratos celebrados com a administração pública, sem autorização na lei, no edital de licitação nos respectivos instrumentos contratuais ou ainda pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade, pena reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Vamos traduzir aqui para quem não está muito acostumado. Então, por exemplo, o que é adjudicação? É quando você identifica quem é que venceu aquele item. O que ele está falando aqui? Você tem um contrato, o contrato vai vencer, e você pega esse contrato e renova esse contrato indevidamente, você vai ter uma pena de 4 anos, 4 a 8 anos e multa. Então, por exemplo, para vocês que estão aí no consórcio e que estão fazendo essa ação e estão fazendo a discussão da parte de renovação contratual, analisando com base naquelas aulas de contrato que vocês viram lá do Jacobi, que vocês compraram os livros, pegaram as coisas do Marçal, etc e tal, respira fundo, gente, tem que comprar tudo de novo, tá? Por quê? Porque agora a gente vai ter uma nova ação.
Vocês percebem que está mais claro? A pena está clara e a aplicação está clara. Perturbação do processo licitatório, impedir, perturbar ou faltar a realização de qualquer processo. Pena de 6 meses e multa. Ó, eu não vou ler todos, que a gente vai chegar aqui no tempo certo do começo, porque a gente está no comecinho da lei de licitação, quero chegar pelo menos lá no artigo 6º, tá? Afastamento do licitante, fraude de licitação, contratação inidônea, impedimento indevido. Olha os crimes aqui. Omissão grave de dado ou de informação por projetista, tá? Também está sendo punido. E aqui ele vai mudando algumas outras ações finais, beleza? Então, vou voltar lá para o comecinho, para a gente começar, porque a gente tem muito chão pela frente aqui na nossa lei. E o bom, para você que está assistindo gravado, não sei onde está o microfone, o vídeo aqui, para você que está assistindo gravado, você vai poder ver isso na velocidade 3, vai ser ótimo, tá? Então, voltando aqui. O que está acontecendo? Vale para todo mundo? Vale para todo mundo, tá? Que você vai estar nesses poderes da União, e aí você, da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, as empresas públicas e a sociedade de economia mista destes poderes têm uma legislação própria, mas elas estão vinculadas ao artigo 178 dessa lei. O bom, meninas, é o seguinte, se vocês virem isso aqui, vocês gabaritam tudo em concurso público, tá? Então, estuda com emoção, não dorme não, que aqui a coisa vai ser forte. Vamos lá. Parágrafo 2º. As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nesta lei, na forma de regulamentação específica a ser editada por ministro de Estado. Ou seja, se eu tiver que fazer uma contratação numa embaixada fora do Brasil, o que eu faço? Eu estou lá em Jeju, na Coreia, né? O que eu vou fazer? Eu vou seguir as regras locais, mas eu sigo a parte da principiologia. A nossa principiologia, ela mudou, ela foi ampliada. E a principiologia são as coisas pelas quais você interpreta todo o conjunto da lei. Tá? Então, você vai analisar com base nos princípios que a gente vai ler. Não é uma coisa simples, tá? Mas é uma coisa que vocês precisam ficar muito atentos. Então, eu preciso ter o princípio da transparência, eu preciso ter... A gente vai ver os princípios já já. Então, os princípios são muito importantes na interpretação de qualquer lei. Parágrafo 3º. Nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou de mecanismo financeiro de que o Brasil seja parte, pode ser admitidas. Lembra aquilo que eu falei na minha palestra agora de pouco? Normalmente, quando a pessoa cede o dinheiro, ela passa quais são as regras da utilização desse dinheiro, e essas regras de utilização desse dinheiro normalmente estão associadas aos acordos internacionais de que o Brasil faça parte, tá? Então, vamos lá. Podem ser admitidas condições decorrentes de acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo presidente da República, tá? 2, condições peculiares à seleção e à contratação constante de normas e procedimentos das agências ou dos organismos, desde que sejam exigidas para a obtenção do empréstimo ou da doação, não conflitem com os princípios constitucionais em vigor e sejam indicadas no respectivo contrato de empréstimo ou doação e tenham sido objeto de parecer favorável de órgão jurídico contratante do financiamento previamente à celebração do referido contrato. Então, traduzindo isso daí, se alguém está cedendo um dinheiro internacional para a gente aplicar no Brasil, como é que é o contrato para execução desse dinheiro? De acordo com os acordos internacionais. Se nesse contrato está escrito que tem que seguir as regras, por exemplo, da comunidade europeia ou de quem está doando, desde que esteja de acordo com a nossa principiologia e que tenha um parecer prévio do nosso jurídico aqui, tudo bem a gente seguir um procedimento diferente, que é aquilo que eu falo normalmente, quem empresta o dinheiro acaba determinando as condições. Mas as condições, normalmente, elas são muito parecidas com as nossas, só que são mais simples, porque a gente é muito burocrático em relação a essa ação, tá? Artigo D, vetado, socorro, Jesus, o que vetaram aqui? O que eles não deixaram? Qual era o D? Então, você pode ver aqui no V, no D, ó, a linha D do inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 1. Seja objeto de despacho motivado pela autoridade superior do financiamento. E aqui tem as explicações do porquê desse veto. Então, isso aqui que estava previsto na lei não vai estar funcionando.
Nossa, precisa ficar lendo assim, indo e voltando? Precisa ficar lendo indo e voltando 200 vezes, até você entender. Cada vez que eu leio essa lei de licitação, eu já li mais de 20 vezes, desde que está no processo de tramitação, eu acompanhei quase todas as versões no Congresso, e eu acompanhei as últimas versões e as últimas modificações. E cada vez que eu vejo, ou eu descubro uma coisa nova, ou eu tomo um susto, porque alguma coisa que não era, agora é, que aí as pessoas acabam mudando, tá? Parágrafo 2º. A documentação encaminhada ao Senado Federal para autorização do empréstimo de que trata o parágrafo 3º deste artigo deverá fazer referência às condições contratuais que incidam na hipótese do referido parágrafo. Isso é um problema, porque quando a gente vai receber algumas doações, isso tem que estar chancelado pelo Senado Federal, pelo Congresso Nacional. Isso acaba atrapalhando o processo de cooperação descentralizada que a gente comenta. E a gente defende que os municípios podem ter mais autonomia, principalmente nas áreas de sua competência, para colaborar e para receber acordos e empréstimos. Mas o que vale é o que está escrito, e o que está escrito aqui isso tem que passar pelo Senado Federal, então é o caminho a ser colocado. Por isso que a gente tem uma ação e uma articulação nossa de tramitação legislativa aqui dentro da CNM, inclusive. Tá? Inclusive, para você vai sair agora um novo vídeo com as 5 pautas prioritárias da nossa agenda internacional junto ao Congresso Nacional. Aguardem, eu já vou fazendo um teaser aqui que na próxima semana que vem eu lanço. Só não lançamos que a nossa editora-chefe parece estar doente, talvez seja Covid. Tomara que não, mas está meio gripadinha. Vamos lá, parágrafo 5º. As contratações relativas à gestão direta e indireta das reservas internacionais do país, inclusive as de serviços conexos ou acessórios a essa atividade, serão disciplinados em ato normativo próprio do Banco Central, assegurada a observância dos princípios estabelecidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Meninas e meninos, né? Eu não vou falar desses aspectos aqui, eu não vou falar muito dessas variações, porque isso fala sobre títulos de venda, capitalização, um monte de coisas que são específicas do Banco Central e não vai envolver o dia a dia da compra de bens, serviços comuns e obras e bons serviços especiais, e agora a gente tem um monte de coisa nova, tá? Tudo bem até aqui? Eu sei que é só informação nova. Alguma dúvida? Podemos seguir, né? Se vocês não falarem, se tiverem dúvidas, me parem para a gente falando. A gente precisa chegar hoje, pelo menos, até o início do artigo 6º, tá? Porque aí vocês vão ver. Porque na hora que você chegar no artigo 6º, é o momento em que Moisés abre o Mar Vermelho e sai todo mundo correndo. Ali é o divisor de águas. Ali está a regra do jogo. Não existe nada da lei de licitações que não esteja descrito nesse artigo 6º. E se você não entendeu esse artigo 6º agora, você não vai entender no futuro. Então, a gente vai passar detalhadamente cada uma dessas ações, mesmo que as mais comuns ou as que mudaram, tá? Vamos lá. Esta lei aplica-se à alienação e concessão de direito real de uso de bens, à compra, inclusive por encomenda, à locação, à concessão e permissão de uso de bens públicos, a prestação de serviços, inclusive os técnicos profissionais especializados, as obras e os serviços de arquitetura e engenharia, a contratação de tecnologia de informação e comunicação. Não se subordinam ao regime desta lei os contratos que tenham por objeto a cooperação de crédito interno ou externo, gestão da dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a contratação de garantias relacionadas a contratos. Tem toda uma parte muito profunda de contratos aqui que não vai ser o mesmo contrato aplicado para essa exceção. 2. As contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria. Existem algumas normas muito particulares de contratação, existem regras de contratação que não fazem parte disso aqui. Sei lá, se eu for comprar produtos para as Forças Armadas, eu posso ter eu quero comprar um avião, um tanque de guerra, um submarino, não vou fazer isso, me dá um aí pelo menor preço. Não é assim que funciona, tem outras regras, tá? Bom, tudo bem até aqui? Agora a gente vai falar sobre o capítulo das micro e pequenas empresas, tá? O capítulo das micro e pequenas empresas, ele diz que aqui nós estamos criando um conjunto de benefícios para as micro e pequenas empresas. Isso está na Lei Complementar 123, de 2006, né? E ela está prevista nos artigos de 42 a 49. Quais são esses benefícios? São regularidade fiscal tardia, né? Você vai poder apresentar seus documentos depois, empate ficto,
e você pode criar, seria a nota de crédito microempresarial que não está regulamentada, então ela, quando existir, vai estar, mas ela hoje não está funcionando, e seriam os 3 benefícios do artigo 48, são compras exclusivas para MPE até R$80 mil, né, por item, tá? Você vai ter subcontratação de MPE e um terceiro item de cota de 25% exclusivo para micro e pequena empresa para bens de natureza divisível. Então, o que acontece? Se eu vou comprar papel A4, vou comprar 100 caixas de papel A4, eu vou fazer uma divisão. Tem algum problema eu dividir esse papel A4? Não, então 25 caixas eu vou fazer de MPE, né? E o resto eu faço aberto ao mercado geral. Esses benefícios, e tem alguns outros, alguns benefícios para o MEI, alguma simplificação e tal. E tem o parágrafo 3º que ele fala também que pode até pagar mais caro, até 10% do valor. Eu não vou entrar agora na minha pequena empresa. Eu posso entrar depois num capítulo especial para falar disso. Mas tudo isso está valendo em todas as modalidades de licitação. Mas olha que legal. Agora a gente tem 2 freios que eu não vou aplicar esses benefícios que estão no 42 a 49. Quais? Todos esses benefícios que eu falei para você. Deixa eu fazer aqui um São Tomé, só para vocês verem que ó, é que eu Lei Complet 123/2006. Só para mostrar isso aqui que eu falei, ó. Lei complementar, artigo 42 a 49, tá? 13. Vamos lá. 17A. É chão pela frente aqui. 22, 25, tem mais um monte de texto aqui. 38A é uma lei toda. Aqui, ó, chegou. Acesso aos mercados, tá? Então, quais são os benefícios? Aqui, ó. Regularidade fiscal tardia, tá? Aqui, as microempresas vão ter direito aqui, ó, você deverá apresentar toda a documentação exigida, então você vai poder apresentar a documentação depois. Ao ver a comprovação de regularidade, ele pode apresentar depois. Artigo 44, que ele fala um critério de desempate, ele cria um desempate que é assim, se todas as empresas tiverem até 10% acima do valor da micro e pequena empresa, eu paro tudo e deixo a micro e pequena empresa passar na frente, ela pode baixar um valor. E esses 10% é 5% no caso do pregão. Basicamente é isso aqui, a resolução. Depois aqui o artigo 46, ó, que não está funcionando, tá? Vide lei 14133, aqui tem uma variação dessa ação aqui, tá? E aqui a gente tem o 47, que diz que nas contratações públicas você pode conceder tratamento diferenciado e simplificado, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito regional, a eficiência das políticas públicas, e aí tem 3 coisinhas. Licitações exclusivas para até R$80 mil por item, que está aqui, item 2, os processos licitatórios exigir a subcontratação de MPE, e aqui o terceiro, tá? A subcontratação de bens de natureza divisível, com o parágrafo 3º aqui que fala que eu posso pagar até 10% mais caro, ok? Tudo isso deixa de existir em 2 casos. Então, por que a gente... Então, tá, eu entendi essa coisa. Tem que entender lá para poder voltar aqui. Olha que legal. Então, o que ele está falando? Aplicam-se as licitações e contratos disciplinados por essa lei as disposições constantes no artigo de 42 a 49 da Lei Complementar 23. Tudo está valendo. As disposições deste artigo não são aplicadas quando? 1. No caso da licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, em cujo item, cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Então, se eu tiver uma licitação de R$100 milhões, eu tenho um item que ultrapassa 3.800.000, aquele item, aquela coisa, cara, é uma peça de turbinas de Itaipu, né? Vou falar sério, não é uma coisa que a micro e pequena empresa vai fazer. Então, naquela peça de turbina para Itaipu, naquele item, ele não tem direito a nenhum benefício. Pode participar MPE? Pode, mas não vai fazer. O que estava acontecendo é que tinha muita grande empresa que estava fazendo falsas MPS e estava usando desse direito para ganhar indevidamente licitações. Então, a pessoa ficar criando essas empresas laranjas. Então, isso aqui visa mitigar um pouco essa ação. Então, uma coisa que foi um pouco ruim em termos de desenvolvimento, que no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento,
também não vai ter direito a esses benefícios. Então, o que aconteceu? Para essas obras acima de 4.800.000, a MPE pode participar, mas ela não vai ter os benefícios da Lei Complementar 123. Parágrafo 2º, né? Aqui, ó, a obtenção dos benefícios a que se refere o caput desse artigo fica limitada às microempresas e empresas de pequeno porte que, no ano calendário de realização da licitação, ainda não tenham recelebrados contratos com a administração pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante a declaração de observância desse limite na licitação. Uau! Calma, traduzindo. O que é legal de você ler lei quando você não está acostumado é que assim, a gente tem uma sensação estranha. A gente escuta todas as palavras fazem sentido, mas você entende todas as palavras. Talvez a Marvele se confunda em alguma, mas elas juntas não fazem sentido. Você fala, nossa, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, eles criaram mais um mecanismo muito legal, e isso tem muito a ver com o PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas, que tem 2 integrantes que são indicados pela CNM, e um deles é o Martin, que falou semana passada no nosso avançado de licitações. O que ele está dizendo? Se aquela pequena empresa, uma política para a pequena empresa crescer, se ela já faturou nesse ano, já tem contratos que ultrapassa esse limite, já faturou 4.800.000 nesse negócio, desculpa, MPE, você não é mais MPE. Então, você não vai ter benefício a mais nada. E para isso, você vai ter que dar uma declaração de que você está fazendo isso. Mas muito em breve, no futuro, isso vai mudar. Por quê? Porque agora a gente vai ter um Portal Nacional de Contratações Públicas que vai integrar todas as coisas nesse Portal Nacional de Contratações Públicas, e ao integrar todas essas coisas no Portal Nacional de Contratações Públicas, a gente vai conseguir saber qual é a licitação, quem venceu a licitação, e automaticamente a gente vai conseguir saber se faturou ou não. Então, isso é uma coisa boa, tá? Parágrafo 3º, nas contratações cujo prazo de vigência superior a 1 ano, será considerado o valor anual do contrato para a aplicação dos limites previstos no parágrafo 1º e parágrafo 2º desse artigo. Existem alguns contratos, como, por exemplo, fornecimento de mão de obra, que pode ser um contrato de contratação de mão de obra contínua, em que você vai contratar por 2 anos. Então, qual que é o valor do contrato? Esse ano, mais o outro ano, mais o terceiro ano. Então, se eu for verificar se ultrapassou o limite de faturamento, eu vejo esse faturamento por ano. Ok? Respira fundo, que a gente vai entrar em princípios. Gente, agora a gente vai entrar nos 2 artigos mais importantes da lei. Eu não quero saber se vocês entenderam, mas eu quero saber se vocês já aceitaram. Tipo assim, aquela coisa, aceita que dói menos. Principalmente para as meninas que são mais novas, aqui o pessoal da CNM. Tá fazendo algum sentido, meninas? Estão acompanhando aqui? Vamos lá, respira fundo e não desiste, tá? Qualquer coisa, pega na mão da outra e vai todo mundo junto, tá? Vamos lá. Então, agora a gente vai falar sobre, olha lá, aquilo que eu falei, os princípios, né, da licitação. Lembra que eu falei, ó, eu tenho um título, e esse título tem um capítulo, e esse capítulo ele é autoexplicável. Aqui ele está falando da abrangência. Então, ele trata de um determinado assunto e chegou aqui, acabou esse assunto. E agora eu abro um outro assunto. E depois eu fecho esse título. Então, primeiro eu estou explicando as condições gerais de quais são as regras do jogo, e depois eu explico as regras, tá? Então, agora nós vamos aqui no capítulo dos princípios. Isso é muito, 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 muito importante. Então, artigo 5º. Na aplicação desta lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei 4657 de setembro, que é a Lei de Normas do Direito Brasileiro. Então, olha que legal, a gente traz toda essa principiologia e a gente tem princípios novos aqui.
Então, quando a gente falava, por exemplo, a lei de licitação não era eficaz, o princípio da eficiência não era um princípio. Você fazia a compra de licitação pública e a eficiência foi incorporado depois. Mas agora eu tenho o princípio da eficiência, eu tenho o princípio do planejamento. E o planejamento, por exemplo, ele perpassa todo o processo licitatório. Antigamente falava assim, eu quero comprar isso, eu quero comprar um computador. Tá, mas o computador resolve o problema que eu quero resolver? Se ele não resolve o problema que ele quer resolver, então você não compra. Ah, mas como é que eu quero comprar, eu não vou comprar? Sim, foi criada uma figura chamada ETP, o estudo técnico preliminar, que vai me garantir fazer essa ação. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está convalidando, primeiro, toda essa principiologia, ampliando a principiologia, e tem uma coisa muito importante aqui, que é o decreto 9784, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, epa, deu errado aqui, Planalto por esse decreto 9784 da Administração Pública Federal regulamenta o processo no âmbito da Administração Pública Federal. Então, isso aqui é um decreto que normatiza os processos administrativos. Quando a gente via lá na Lei 8666, a gente fala, esses são os princípios e os princípios que eles são correlatos. Vou abrir aqui na Lei 8666 para vocês verem aqui, ó, como é que é diferente. Lei 8666, Planalto. Está lá no artigo, acho que é o terceiro, mais ou menos, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a parte de princípio. Aqui, ó, vou pegar o artigo 3º aqui, que está falando sobre essa principiologia. Deixa eu separar aqui para vocês verem que ela é diferente. E deixa eu colocar para cá. Vou pegar aqui de volta. Isso aqui, vou trazer para cá. Ok. Então, isso é muito importante, viu, pessoal? Pode parecer que eu estou devagar, mas tem que ir num curso basicão de licitações mesmo. Aqui, ó. Chegamos aqui nos princípios, que é o artigo 5º. Esse aqui é o 9784. Vou pegar aqui no 14133. Ó. Artigo 5º, bater aqui com o artigo 3º. Tá? Então, o princípio constitucional da... Deixa eu colocar aqui mais embaixo. Ó. Da isonomia. Vai estar lá? Vai estar cá. Ó. Então, legalidade. Aí procura aqui. O sustentável será julgado. Ó. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade está ali, impessoalidade está ali, moralidade está ali, igualdade está ali. Lembra que o pessoal, quando estuda concurso, fala assim, é o LIMP, legalidade, né? Legalidade. Agora, o que acontece? Ó, da igualdade, já está moralidade, ali já está igualdade. Probidade administrativa, do planejamento, não tem aqui. Não tem, então já tem coisas novas. Da transparência, também não está ali. Ó. Então, a transparência passa a ser um princípio. Então, vamos lá, legalidade. Impessoalidade está aqui. Impessoalidade, moralidade, igualdade. Então, aqui, ó. Eu preciso fazer depois um depara bonitinho disso aqui para ficar fácil, tá? Probidade administrativa, enfim, a gente tem várias outras ações, depois eu vou fazer uma tabelinha com um depara dessas ações. Mas o que ele fala aqui? Aqui ele está jogando, assim como as disposições dessa parte das introduções da norma do direito brasileiro. E aqui, nesse outro, ele jogava assim. Julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Pergunta de prova. Onde é que estão os princípios que são correlatos à administração pública para eu seguir na hora que a porca torce o rabo eu preciso definir? Está escrito aonde está escrito aqui, ó, no decreto 9784, que fala sobre a regulamentação do processo administrativo no âmbito da administração pública federal. E mais, a partir de agora, com essa nova lei, a União vai poder regulamentar uma ação, e como nós temos os entes federativos autônomos e independentes, então ela regulamenta, eu tenho uma lei estadual, eu tenho uma lei municipal.
mas eu vou poder aderir a essa normativa da União. Então, eu pego, na dúvida, se eu não tenho meu regulamento próprio, eu sigo automaticamente a parte de regulamento da União. E a União está fazendo uma verdadeira faxina administrativa e jurídica para preparar o ambiente jurídico para facilitar a vida de todo mundo. Por quê? Porque nós vamos colocar o Brasil inteiro dentro de uma mesma estrutura de administração pública e seguindo as mesmas regras. Por quê? Porque hoje eu não sei quanto que eu compro de nada, porque o Brasil é uma grande bagunça e não consigo controlar bananas com bananas, maçãs com maçãs, tá? Então, vamos voltar aqui à principiologia. Artigo importantíssimo, depois eu vou fazer uma tabela de par, o que tem e o que volta. Respirando fundo. Vivos ainda? Vivos, né? Muito bem. Aqui agora a gente vai para o artigo 6º. O artigo 6º, a gente está no capítulo 3, que são das definições de licitação pública. Esse artigo 6º, eu vou gravar, e depois que eu gravar, vou gravar independente o artigo 6º, e vocês, por favor, escutem no repeat, que nem criança, quando está assistindo Procurando um Nemo, que fica assistindo 200 vezes. Por quê? Porque esse artigo aqui, ele trouxe uma vantagem gigantesca em termos de outros processos legislativos. Essa lei, ela está unificando a lei do RDC, ela está unificando a 10.520 e ela está unificando a lei 8.666, colocando tudo no único pacote. Então, ela fez, nesse artigo 6º, um glossarião com tudo aquilo que tem. Então, se eu pergunto para vocês aqui, pergunta simples, de prova, qualquer pessoa sabe isso, só que não, né? Assim, qual a diferença da contratação integrada ou da contratação semi-integrada? Ah, simples, é que na contratação integrada eu vou ter tanto o projeto básico quanto o projeto executivo podendo ser realizado pela mesma pessoa. Tá claro isso? Claro que sim. Porque essa é a nova regra do jogo. Onde é que estava escrito isso? Isso estava escrito no RDC, isso veio, regime diferenciado de contratação, isso veio para cá. Nós temos uma nova natureza de contratação que vai chamar fornecimentos. Então, o que é um fornecimento? Que pode acompanhar bens, pode acompanhar serviços, então a gente tem que ter esse tipo de ação. E aí é que as aulas de latim vão ser úteis. Vocês são de fora que vocês não sabem, mas a gente aqui no grupo da CNM, a gente tem grupos de estudo. E nos grupos de estudo, a gente fazia grupos de estudo de idiomas, a gente tinha os idiomas oficiais, e agora a gente parou. Mas eu dava aula de latim para as meninas e cada uma dava aula numa língua estranha. Então a gente estava estudando um monte de coisa. E é aqui, meninas, que as suas aulas de latim vão valer. Pergunto para vocês. Claro. A Siri está enlouquecendo. Como é que eu digo 41 em latim? Pregão, acho que é 41. Ah, eu vou fazer um pregão, 41. Eles fizeram uma coisa que eu acho que é uma insanidade, mas tudo bem. Eles foram numerando isso aqui, ó, tudo em latim. Então vai estar V, 10, 20, 30, 40, 50, ó, 60, LI, ó. Vou pegar aqui, ó, XL1, pré-qualificação, de preço, catálogo, olha aqui, ó. Órgão ou entidade participante, então a gente vai vendo todas as coisas. E aqui, ó, coisas que não tinham. LV12. O que é isso aqui? 57. Então, superfaturamento, dano provocado pela administração pública, caracterizado, entre outras coisas, por estar lá em cima no nosso Código de Processo Penal, que está no artigo 178, que foi mudado agora, tá? Então, reajustamento no sentido estrito, repactuação, agente de contratação. Quem que é o agente de contratação? Que antes você tinha o pregoeiro, o presidente da comissão de licitação. O que aconteceu aqui no meio? Quem que são essas pessoas? Então, essa regra do jogo vai estar por aqui. Depois, ainda no título 1, eu vou falar do capítulo aqui dos agentes públicos e depois eu mudo de título. Então, na hora que a gente fecha o título 1, a gente consegue ter todos os subsídios formais para eu entender como funciona o processo licitatório. E se eu não tiver isso claro na cabeça de vocês, a partir daqui, isso aqui é caminhar no escuro. Então, a gente volta e passa todas essas ações. Por isso que é tão difícil a lei de licitações, porque as pessoas estão partindo de premissas que
tem conceitos diferentes, tem nomes diferentes, às vezes tem nomes iguais com ideias diferentes. Por exemplo, se eu falar para o Cícero, ou se eu falar para Kevin, ou se eu falar para a Rafaela, vamos falar sobre a concorrência. Eu falo, beleza, ele já vem com tudo na concorrência, valor, como que funciona a concorrência, etc. e tal. E eu falo assim, me explica como é que funciona a fase de lances em concorrência. Ele fala assim, como assim? Não tem? Claro que tem. Porque a partir de agora, todas as licitações seguem uma mesma e única ordem que está escrito no artigo 17. E essa mesma e única ordem, que eu posso inverter a fase de habilitação, voltar a ser antes e tal, vale para tudo. Vale para o pregão, vale para a concorrência, vale para o diálogo competitivo. Tá? Mas o que é o diálogo competitivo? Isso tudo está no artigo 6º. Então, nós vamos analisar e vamos estudar o artigo 6 em repeat. Eu vou tentar dar uma lida, deixa eu ver que horas são. Faltam 9 minutos, não vai dar tempo da gente fazer isso. Mas eu vou passar aqui alguns para ver se a gente já vai. Então, para fins desta lei, consideram órgão, unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública, entidade, unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, então, órgão é da administração pública e entidade é alguma outra coisa que tem entidade jurídica. Administração pública, olha lá, administração direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inclusive as entidades, olha lá, porque entidade é que tem personalidade jurídica, com personalidade jurídica de direito privado, sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas. E se não entendeu, relaxa, valem todas as regras do direito administrativo brasileiro. Mas eu não li isso daqui então, meu filho, vamos que a vida vai ser feliz, vai ter que ler. Vai ter que entender. Mas eu não sou advogado, não precisa ser advogado para conseguir aplicar a lei e ninguém pode acusar o desconhecimento da lei, tá? Administração, órgão ou entidade por meio do qual a administração pública atua. Olha que legal, já é uma aula de direito. A administração pública, que são o executivo, os órgãos do poder executivo, Marvelis, isso para você é muito importante, e a administração indireta, as empresas públicas, tipo a Petrobras, com Correios, essas coisas, sociedade de economia mista, atuam. Então, o que é a administração? É o órgão ou entidade por meio do qual a administração pública atua. Agente público, indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública. Grande aula de direito administrativo. Lembra quando a gente está falando, por exemplo, do prefeito, né? Ele é um agente público. Ele foi o quê? Eleito. Ele exerce um mandato. Então, ele é um agente público. E aí você vai ter uma punição. Ele pode ser um agente público e esse agente público pode ser por eleição, por nomeação, por designação, por contratação ou qualquer outra forma de vínculo, porque esses vínculos mudam se você é um servidor estatutário da administração direta ou se você é um agente de empresa pública, por exemplo. Você pode ter um documento e um regulamento de contratação diferente. Você pode ser estatutário, você pode ser CLT, você pode ter um emprego ou você pode ter uma função dentro de uma pessoa jurídica integrante da administração pública. E fiquem tranquilos que na hora que vocês forem fazer a prova de concurso, eles vão misturar tudo isso para vocês simplesmente marcarem o que é certo e o que é errado, mas vale a pena saber. Estão vivas ainda? Vamos adiante, tá? Então, autoridade, agente público dotado de poder de decisão, normalmente você tem uma punição para essa pessoa porque foi ela que decidiu, tá? Contratante, a pessoa jurídica integrante da administração pública responsável pela contratação. Contratado, a pessoa que fornece o serviço, a pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas signatária de contratos com a administração. Então, por exemplo, se eu, com a minha empresa, presto um serviço de consultoria para o Ministério é o contratante e eu sou o contratado, ok?
Licitante, pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas podem se juntar em consórcios, assim como nós temos aqui o Cisanvi e nós temos o Sincero em Rondônia, que são outras naturezas de consórcio. São consórcios públicos, com uma determinada finalidade, uma legislação de consórcios públicos, mas eu posso ter um consórcio de pessoas jurídicas para participar de uma licitação. Vamos construir uma ponte, super importante, eu sei fazer a parte de infraestrutura, você sabe fazer o ferro, eu sei fazer a parte elétrica. A gente faz um consórcio, e esse consórcio concorre na licitação. Vamos construir a usina de Belo Monte, por exemplo. Então, junta todas as pessoas num consórcio, e esse consórcio faz a apresentação. Tá? Então, que manifesta ou que participa ou manifesta a intenção de participar de processo licitatório, sendo lhe equiparável para fins desta lei o fornecedor ou o prestador de serviços que, em atendimento à solicitação da administração, oferece proposta. Olha como cada palavrinha significa alguma coisa. Atendimento à solicitação da administração. O que é essa administração com A maiúsculo? A administração é órgão ou entidade por meio da qual a administração pública atua. Então, quando eu peço uma proposta para o cara, fala assim, ó, eu preciso ir no chaveiro, e o chaveiro fala assim, eu quero saber quanto é que custa para fazer uma chave. Aquele chaveiro é o licitante. Tudo bem? Novidades, isso também não tinha dessa forma lá na outra ação. Tá? Licitante foi compra, aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela comprada de entrega de até 30 dias da ordem de fornecimento. Por que isso é importante? Porque os bens de entrega imediata, em que eu comprei a água de galão de 20 litros, eu paguei a água de galão de 20 litros, eu comprei e eu paguei, eu tenho um processo administrativo, mas eu vou ter algumas simplificações, por exemplo, no processo de contrato, que é diferente se eu estou construindo uma terceira fase da usina Angra 3. Eu não vou comprar, pagar, tá aqui, entrega a usina. Não, você tem um contrato. Então, esses conceitos que eles estão premiados nessa ação, eles vão passar aqui diferente. Vou mais alguns que aí vamos aparecer coisas diferentes, tá? Serviço, atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse da administração. Por exemplo, eu estou prestando um serviço que é jurídico, é um conhecimento que eu estou auxiliando. Então, eu posso, um serviço de produzir uma cartilha ou produzir um curso, pode ser um serviço, eu posso contratar uma consultoria, podem ser alguns serviços, tá? Obra. Toda atividade estabelecida por força de lei como privativa das profissões de arquiteto e de engenheiro, que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel. Então, eu pego essa coisa aqui, tinha um terreno baldio aqui, eu coloco um prédio de 25 andares. Isso é uma obra, ok? Isso é um conjunto de coisas harmônicas e estruturadas. Duas coisas que surgem agora, que são novidades desse processo de licitação, mas que eles já foram introduzidos na nossa gestão no decreto 10.024, que são quais? Bens e serviços comuns, isso já é comum, já é sabido pelo pregão, aqueles cujo padrão de desempenho e qualidade pode ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Vou dar um exemplo, lápis preto número 2. Lápis preto número 2 é lápis preto número 2. Você acha lápis preto em número 2 em qualquer lugar? Acha. Agora, bens e serviços especiais, aquilo que por sua alta heterogeneidade ou complexidade não podem ser descritos no inciso X1, 2, 3, 10, 11, 12, 13 do caput desse artigo, exigida justificativa prévia do contratante. Antes, as pessoas colocavam assim, os bens e serviços comuns precisam ser feitos por pregão. Os que não era comum, o que não era bem serviço comum, precisava ser feito por uma licitação, ou por uma dispensa de licitação, ou por uma inexigibilidade de licitação. O pregão era usado para o que era comum. Mas se eu fosse, por exemplo, um serviço intelectual, as pessoas falaram assim, ó, nada mais personalíssimo, então isso aqui não vai ser feito por pregão.
Mas agora surgem bens e serviços comuns, ou bens e serviços que são assim, mesmo os que sejam de obras, ou que sejam as coisas de natureza, tudo aquilo que pudesse ser feito por uma natureza de contratação comum vai ser realizado por pregão, mesmo que seja contratação de serviços intelectuais, mesmo que seja obras e regimes de engenharia de baixa complexidade que são determinados como comuns. E isso começa a mudar e começa a enlouquecer a cabeça de quem trabalhava anteriormente, tá? Uma novidade aqui, ó, serviços e fornecimentos contínuos, serviços contratados e compras realizadas pela administração pública para manutenção da atividade administrativa decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas. 15 e 16, serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que os empregados do contratado fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação de serviços. B, o contratado não compartilhe recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos. E C, o contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle, supervisão, recursos humanos alocados em seu contrato. Vou traduzir isso aqui, por exemplo, um exemplo de serviços contínuos com regime de dedicação, você está contratando, por exemplo, a empresa que vai fazer a limpeza do Ministério, que nem a gente tem ainda na CNM, tá? Então você vai fazer é uma empresa diferente, tem os funcionários ficam à disposição nas dependências do contratado, os serviços que eles utilizam são providos pela empresa, e aí você atende essas características, então isso vai ter um jeito de contratação e regras de contratação. Por exemplo, uma proposta, isso vai dar problema lá na frente. Na hora que eu estiver fazendo uma contratação e eu tenho um valor dessa contratação em que o piso do funcionário é 10, por exemplo, e o reajuste vai ser tanto, eu não posso fazer uma proposta em que 10 funcionários vão estar com valor abaixo do piso da contratação. Então, aí tem algumas ações que, no momento da licitação, podem dar problemas. Turminha, chegamos aqui, respirem, tem 1 milhão de coisas. A gente não chegou nem na ponta do iceberg, tá? Porque a gente vai ter, olha aqui, só para eu pegar aqui, ó. Obras e serviços de grande vulto, acima de 200 milhões de reais. Termo de referência, serviço especial de engenharia, ó, serviço comum, lembra aquela característica comum, ó? Todo serviço de engenharia que tem por objeto padrão que pode ser realizado por pregão. E aí a gente vai ver todas essas coisas e tem que entender essas ações. Vamos passar aqui para um rápido comentário, se vocês estão vivos ainda. Vamos retomando todo mundo aqui, ver se vocês estão achando. Cícero, o pessoal de Rondônia, vocês estão achando que está muito básico? É para estar básico mesmo. Depois a gente fala de novo com a Rafa e passa para as meninas para ver o que elas acharam. O que vocês acharam aí, Cícero e Kelly? Até aqui, foi 1 hora. Vai piorar muito, hein? Vocês estão gravando, né, meninas? Para os outros poderem assistir, né? Tomara que sim. A gente não os escuta. Não, desculpa, precisa abrir o áudio. Alguém parou. The hosting has stopped de sharing. Obrigado, host. Vocês não conseguem abrir, Cícero, não estamos ouvindo vocês. Vou passar para a Rafa aqui, depois no final das outras a gente passa para vocês te ouvir. Rafa, o que você achou? Eu sei que você tem muito conhecimento de licitação, mas a gente está quase como o Telecurso 2000 aí. Se liga aí que vem a hora da revisão. Falei alguma bobagem até aqui ou tá mais ou menos? Tá muito bom, Zaninho. Uhum, gostei bastante da explanação. Bem didática, nada muito cansativo. Tá fácil de lembrar os conceitos antigos, Sim, trazer as coisas do direito administrativo e tal. Cara, a gente vai assim até o final da lei, tá? Pega Red Bull e café, mas tá bom para você, né? Mesmo tendo noção de conhecimento, a gente vai nivelando. Cícero, conseguiu abrir aí o áudio? Seria nós, eu acho. Isso, o que vocês estão achando, gente? Eu sei que tá básico, tá? Mas o que vocês estão achando? Kevin Nayara e Elson. É sincero, né? Cícero, né? Sincero. É que o nome dele é Elson, não é Cícero. A Lorena. Oi, Lorena. Ah, tá sincero. Para nós está sendo um básico avançado, na realidade. Até porque vocês já pegaram a segunda aula, né? Já fica um pouco mais difícil. E apesar de que, né, a Nayara falou, a gente não ser da área, mas
para nós está sendo um básico avançado, realmente a gente precisa do Red Bull e o café. Vai precisar. A gente tá E para aceitando. você, como é que está sendo? Você está com a gente aqui, a gente está junto aprendendo. O que você está achando? Está funcionando? Não, igual eu falei, bastante informação. Básicozinho, mas é muita informação. E vamos ter que pegar e ler novamente a lei, mastigar um pouco mais nela aí. Tá bom. Deixa eu ver com as meninas aqui. Vamos lá ver aqui. Marvelis, o que você achou? Eu estou procurando ir muito devagar, Marvelis, inclusive para você conseguir entender as palavras em português, para ficar fácil o entendimento das palavras em português e da construção das frases em português para facilitar o seu entendimento. O que você está achando? Estou achando bom porque agora são coisas novas para mim, sabe? O que eu já tinha lido não é o que você falou agora. Então, es como son dos cosas diferentes, entonces yo que tengo que voltar nuevamente a leer y a olhar nuevamente esos artículos que van para la otra ley y voltar nuevamente a eso que ahora es mucho más complexo para mí. Mas está haciendo sentido porque você está explicando archivo por archivo, parágrafo por parágrafo y está siendo un poco mejor así de esa forma. Mas, velho, isso vai piorar muito. Você não tem ideia como isso vai piorar. Então, se você não souber, se você patinar aqui, você esquece. Vai ser só rancor e ranger de dentes, como dizia Dante na porta do inferno, tá? A gente precisa saber essa base. Lori, o que você está achando, você que está começando também? Vi que tem aqui Detour SBS. Depois eu quero saber quem é, o que está achando. O que você está achando, Lori? Bem, achando bem legal, né? Bem didática essa explicação, desde parágrafo por parágrafo, artigo por artigo, né? Explicando por que foi isso e aquilo. Também preciso fazer uma revisão, confesso, porque realmente são muitas coisas. Tem ali muitos conceitos de direito administrativo que eu já tinha visto, mas ali eu tentava até pesquisando aqui junto para tentar relembrar. Mas é isso mesmo, né? Mas parabéns, foi muito bom. Tem que ler tudo sobre o conceito administrativo, depois a gente pode ler a coletânea com a doutora Helena, que fala sobre o princípio administrativo. E tem um que eu sempre sugiro aqui, eu gosto muito Esse aqui é bom, né? Que é o Direito Administrativo Descomplicado, e do Marcelo Alexandrino Vicente Paulo, e tem a Antonieta, que está lá no quarto, que eu gosto bastante. Eu vou passar uns livros. Na realidade, ao invés de eu passar o livro, eu deixo o livro aí para vocês, e a gente dá uma triangulada e vocês dão uma lida. Precisa ler, gente. Além de passar em concurso, ajuda para você entender o que o povo está falando. Eu vi quem entrou ali no Detour SBS. Olá, bem-vinda. Quem está ali? Depois eu passo para a Isabela. O que você está achando do basicão? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Alô? Oi, sim, estava te ouvindo. Legal. Meu nome é Rafaela, eu trabalho no Departamento de Turismo da Prefeitura de São Bento do Sul. Tá. Temos dentro da prefeitura da cidade um setor de departamento de compras. Então, nós passamos nossas demandas para esse setor, aí esse setor que monta as licitações e passa as orientações para nós. Então, hoje eu estou participando aqui em nome do departamento para critério de conhecimento, até com essa mudança de lei, para a gente saber como que vão ser as novas contratações e como que a gente pode ver a questão de projetos também, né, até do exterior mesmo aqui para o município. Tá bom, tá bom. Aqui, lembrando você que aqui é o básico, tá? E às 4h a gente tem sem misericórdia, aí é para fazer as perguntas difíceis. Aí a gente só explica aquilo que nem a gente está sabendo, tá? Ou a gente chora junto, se abraça e chora junto. Mas aqui o objetivo é ser básico mesmo. Isabela, o que você achou, então, dessa primeira aula mesmo, né? Como é que foi para você que está vendo agora? Acho que foi muito interessante, até, né, por essa forma de apresentação que né, a gente muitas vezes lê o artigo, a gente tem um entendimento, mas talvez um entendimento raso ou incoerente sobre o que a lei, né, com o que a legislação está propondo. Isso da gente, né, usar uma linguagem simples para realmente quase que fazer uma tradução, né, do que está sendo dito na legislação é bastante interessante. Maravilha. Então tá, então a gente encerra aqui, vai ser sempre das 11 até meio-dia. Para o pessoal que veio agora, eu recomendo que assista a primeira aula anterior, essa aqui eu vou numerar as aulas certinho para a gente já ir subindo, vamos subindo já isso aqui para o site, para ficar fácil, e a parte de licitação. Vamos criar lá na parte de licitação dois
básico de licitação e avançado de licitação, que nem a gente tem uns áudios de downloads, para o pessoal poder assistir lá. E aí eles já pegam lá no Clickbait, tá bom? Bom, a gente tem a próxima reunião às 2, então, né? Que é o da Udesc. Momento deixa eu...